Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa noite, bom dia para quem vai assistir depois. Meu nome é Douglas. Estou passando aqui para fazer um vídeo curto, devido também estar me recuperando aí da influenza H1N1, que eu fui acometido, e uma pneumonia braba. Mas estou bem melhor, graças a Deus. Minha voz melhorou bastante, porque não estava saindo nem voz. A recomendação foi que eu ficasse internado para repouso, mas eu não aceitei. Mas Deus vem me ajudando até aqui. Mesmo tendo passado por esse processo de pneumonia, passando ainda, eu não sabia que eu estava. E eu fui ao culto, né? Onde eu tinha separado para ser minha comum congregação, entre aspas, né? Porque hoje, enfim. E eu espero realmente que chegue bem nas pessoas aqui próximas daqui, porque assim, eu já estou bem cansado, muito cansado com essa coisa de congregação no papel e congregação ao vivo e a cores. Vocês entendem? Então vamos lá. Eu pedi para me reconciliar com a igreja, porque eu queria tomar Santa Ceia, já tinha passado, e eu ia tomar Santa Ceia na Vila Ré, que foi sábado à tarde e depois ia ter no domingo novamente, agora que passou. Pois bem, domingo dia 3, né? Às 17h30, foi a Santa Ceia na Vila Ré. E não me deram oportunidade de me reconciliar com a igreja. Não me deram oportunidade nesse local que eu iria, né, fazer como congregação. Fiquei muito triste, muito chateado. Depois quiseram marcar uma pequena reunião comigo com o ministério nas dependências dessa congregação. Eu já não estava bem. Então, assim, unir o útil ao agradável, eu não tinha condições de sair de casa, também não queria contaminar ninguém. E conversando, inclusive, até com o meu advogado, ele falou, não, você não está autorizado a nenhum tipo de reunião na igreja, se não for culto. Se for culto aberto, culto público, que você entra, você senta, você assiste e vai embora, é uma coisa. Agora, reunião, você não está autorizado, a não ser que você leve testemunha, porque eles podem alegar depois que você sair de lá qualquer coisa, escrever qualquer ata, assinar qualquer coisa e dizer que foi aquilo que foi feito, né? E por que eu estou te dizendo isso? Porque já, né, tentaram uma reunião aí uns tempos atrás na igreja e eu não aceitei que fosse na igreja. Tudo bem. Isso porque disseram que eu tinha liberdade para tomar Santa Ceia numa boa. Bom, fiquei bem chateado, aí eu caí de cama, tudo tal, e chegou agora o dia da Santa Ceia, já estava um pouco melhor. O que eu fiz no domingo? Eu estava bem assim, era uma mistura de tristeza, de raiva ao mesmo tempo, e eu fui para Santa Ceia. Eu fui para Santa Ceia, cheguei lá um pouquinho até atrasado, mas cheguei em tempo, né? E vou contar para vocês a minha percepção. Primeiro, eu não vou saber falar para vocês o nome do ancião que estava atendendo no púlpito, né? Os que serviram, sim, né? Mas o que estava atendendo no púlpito, eu não conheço ele, desconheço, né? E se possível for, eu não tenho vontade de conhecê-lo, tá? E vou falar aqui por quê. Até que me foi dito e que eu ouvi, inclusive, online, a Santa Ceia estaria liberada, inclusive, para pessoas que foram batizadas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o mandamento das Escrituras. Mesmo em outra igreja, poderia participar, porque eles são considerados nossos irmãos, etc, 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 né? E aquela coisa de reconciliação, tudo tal. Me foi passado que talvez não precisaria, porque não sei o que, enfim. E aí se iniciou. Quando cantou o hino que nós levantamos da primeira oração, o ancião de praxe falou alguma coisa e aí já começou o negócio. Primeiro,
ele falou que pessoas que tinham parado de congregar, ido na igreja, parado de ir na igreja, seria interessante conversar com os servos de Deus sentados lá na frente para poder se reconciliar com a igreja, porque não era correto tomar a Santa Ceia assim. Segundo lugar, pessoas que tivessem ido para o mundo, tal, e tivesse, por exemplo, entrado desse jeito, ele falou, entrado a criticar a obra de Deus, essas pessoas eram bom que seria de bem feitio que ficassem em paz e não tomassem a Santa Ceia. Eu já fiquei assim olhando, né? E aí foi falado também que somente os domésticos na fé, aqueles batizados segundo a fé apostólica pregada e anunciada pela Congregação Cristã no Brasil, é que poderiam se achegar à mesa para tomar do corpo e do sangue do Senhor. Eu já fiquei meio assim, porque eu falei assim, mas é falado uma coisa e daqui a pouco a gente vem e participa e tá aqui ao vivo. Eu estava ao vivo, né? Então ninguém pode falar que é mentira minha, porque assim, eu quero ver alguém falar que é mentira o que eu ouvi lá. E fiquei assim, né? A hora da palavra foi se pregado sobre a última ceia de Jesus, foi falado algumas coisas que não tinham nada a ver com a última ceia de Jesus, que era a Páscoa. Foi jogado indiretas para religiões que ainda supostamente celebram a Páscoa, então assim, os judeus estão perdidos, né? Porque os judeus perpetuamente terão que celebrar o Pessa, né? Como é chamado, a Páscoa. Mas foi atacado, né, tal. Assim, foi atacado mesmo, escolinhas que fazem orelhinhas, não sei o que, aquela coisa arada toda. E enfim. E foi se pregando sobre ali a ceia, foi falado coisas que não estavam no texto. Sabe, por ser um culto de Santa Ceia, tudo tem que ser voltado ali para o Calvário, tudo tem que ser voltado ali para aquelas últimas horas de agonia do Senhor Jesus. Tudo tem que ser voltado para a sua ressurreição gloriosa no terceiro dia. Tudo, tudo, tudo. Mas enfim, no momento da palavra, começou-se a profecia de Deus vai te exaltar, Deus vai te não sei o quê, porque teu filho vai estar aqui tomando Santa Ceia, e não sei o quê, e sepultura que vai abrir, e vai engolir não sei quem, porque estão tentando mexer com essa graça maravilhosa, com esse caminho perfeito, na internet, no celular, e eu pensando comigo, meu Deus, isso é um culto de Santa Ceia ou é o quê? É uma reunião? E foi indo e disse que pessoas que tivessem ali, por exemplo, e que estava acostumado a criticar a obra de Deus, que era bom não tomar a Santa Ceia porque estaria tomando para sua própria condenação. Eu mais que rapidamente pensei comigo, agora que eu vou tomar. Pois agora que eu vou tomar. Na primeira rodada dos irmãos eu tomo. Então eu estou passando aqui para contar para vocês a impressão que eu tive e o que aconteceu ali naquela Santa Ceia, tá? Foi tudo muito rápido, eu achei bem rápido em vista dos anos que eu participava da Santa Ceia. O modo de dividir em duas Santas Ceias a mesma comum talvez seja para mascarar que a igreja está vazia, porque assim, gente, francamente, nós estamos tratando de uma igreja grande aqui. Nós estamos tratando de Vila Ré. E assim, não estava lotada. Tomei a Santa Ceia e vim embora para casa. E aqui eu queria deixar relatado o seguinte: os irmãos, anciães, diáconos, cooperadores do ofício, que fazem essas circulares dizendo ser guiados por Deus, e eu sei hoje que não, por favor, parem de ficar propagando coisas na tribuna do Brás, no culto online, circular não sei o quê, porque fulano é nosso irmão, e o batismo é o mesmo e não sei o quê, porque na hora da prática só faltou falar que as pessoas que não eram batizadas na congregação eram sectários. E a congregação e aqueles que são a favores da congregação não querem que as pessoas chamem a congregação de seita. Mas ela continua fazendo o mesmo sectarismo e o mesmo proselitismo. E ainda foi dito, quando você entender esse caminho, entender essa graça, aí você toma. Você batiza e toma, né? Porque muitos passaram por esses bancos e não estão mais.